E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Luiz, eu tenho 22 anos e esse canal é a respeito de Jesus. Seja bem-vindo. Se você está assistindo o primeiro vídeo, o segundo, o terceiro, não se esqueça de deixar um like, uma comentada, uma curtida, uma compartilhada, né? Compartilhe no seu Instagram, no seu Facebook, no seu WhatsApp e vamos espalhar a palavra de Jesus. E hoje, primeiramente, eu queria te pedir perdão para você que estava esperando o vídeo na semana passada. Eu acabei gravando o vídeo, porém eu não gostei. Eu falei, vamos fazer algo, né, melhor. Então hoje eu acredito que o vídeo vai ser mais longo, porque para compensar a semana passada que não teve vídeo, mas também porque hoje é meu aniversário. Hoje eu tô completando 22 anos. Hoje, sábado, dia 15 de fevereiro. Provavelmente você vai estar assistindo esse vídeo no domingo, dia 16. Mas hoje, dia 15, é meu aniversário. Então se você não me deu parabéns, você tem tempo ainda, beleza? E hoje eu queria comentar e falar a respeito da minha conversão, né? Eu acredito que é um bom momento para eu falar como foi esse processo, quando eu aceitei Jesus, quando eu conheci Jesus. E eu decidi falar sobre esse assunto hoje. Mas, né, antes de qualquer expectativa, eu não sou ex-traficante, eu não sou ex-bandido, eu não sou ex-nada. Eu só era um cara normal que não tinha Jesus e conheceu Jesus. Beleza? Porque às vezes a gente pensa que precisa ser alguma coisa, nossa, tem que ser isso, tem que ser isso, tem que ser ex alguma coisa. Não, todo mundo que não aceitou Jesus ainda precisa aceitar, independente da sua situação. Eu sou um pecador, né? Era um cara de boa, um jovem que conheceu Jesus. E também, antes de qualquer pensamento, para quem não me conhece, minha família ela não é protestante, não é evangélica. Então, ali em São Paulo, né, que tinha minhas tias, a minha família também, eu fui o primeiro e não serei o último, entendeu? Mas, já começando, né, para quem não me conhece, eu cresci ali em Osasco e o meu primeiro contato com o evangelho foi muito distorcido. Eu era bem pequeno e a gente tinha alguns vizinhos que eram cristãos, só que uns em específico não deram um bom testemunho. Então eu morava literalmente no barraquinho, né, casa de madeirite, né, a casa de madeira, né, aquelas madeirinhas fraquinhas, e era uma casa colada na outra. E era tanto que, tipo assim, você conseguia escutar qualquer coisa que acontecia na casa do vizinho. E quando eu era pequeno, tinha uns vizinhos que eles faziam cultos no lares. E esse foi o meu primeiro contato com o evangelho. Porém, não foi um contato muito bom. Como eu disse, minha família, minha mãe, meu pai, minha irmã não são protestantes. Eu nunca tive um exemplo, assim, de um protestante. Os primeiros contatos foram com esses vizinhos, porém, infelizmente, não foi um testemunho bom que fez com que eu e a minha família tivesse vontade e interesse de buscar o Senhor, de conhecer ao Senhor. Porque a gente via a vida daqueles vizinhos e a gente não entendia, e às vezes eu mesmo pensava, né, tipo assim, pô, será que isso mesmo é ser cristão? Será que isso é o cristianismo, é Jesus? E o começo foi assim, então eu era pequeno, eu olhava para aquela situação e eu não tinha vontade. Eu lembro que, como eu disse, né, as casas eram bastante uma colada na outra. Então, uma vez tinha culto nos lares e assim, imagina, era um dia de semana, umas 8 horas da noite, meus pais tinham trabalhado o dia todo, estavam cansados, então... E aí tinha um culto nos lares e era muita falação, muita gritaria, tudo mais. Era um movimento mais neopentecostal. E aí isso causava até raiva, desconforto na gente a respeito do evangelho. É tanto que eu lembro que a mulher, essa vizinha, né, que eu tinha, ela por uma parte de tempo ela cuidou da minha vida. Quando eu era pequeno, né, minha mãe trabalhava, ela foi a minha babá. Só que eu, né, fui crescendo e tudo mais. Eu lembro que um dia eu e um amigo meu, né, que morava ali, a gente pegava mato, né, mato, você consegue pegar em qualquer lugar aí, e ficava jogando na janela dela. A gente jogava, passava e jogava, passava e jogava. Como eu nunca fui tão atentado, mas, né, era criança. Aí pegava e jogava mato dentro da casa dela. Foi tanto que uma vez ela pegou um balde, pum, jogou. Nossa, saiu igual um gato molhado. Então assim, nunca foi boa a minha experiência de princípio com o evangelho, né?
Então eu nunca gostei, sempre achei chato as pessoas chatas. Mas eu fui crescendo e por isso que é importante, né? A gente que é cristão, a gente dá o bom testemunho, né? Às vezes tem pessoas que falam bastante e é importante você falar, se compartilhar. Mas muito mais do que falar da boca para fora é o testemunho que carrega junto com você. Então muitas pessoas falam, só que não tem um testemunho. E nos dias de hoje é muito importante você falar menos e ter o testemunho para realmente provar os frutos do Espírito para as pessoas, para que elas vejam que Cristo está na sua vida, do que você ficar falando muitas coisas. Então, esse foi o meu primeiro contato, né, com o Evangelho. Então, eu não gostei, né, desse caso com a vizinha e tudo mais, e a gente viu outras coisas ali que não foram, corresponderam com Cristo. Mas aí eu fui crescendo. E eu sempre tive temor ao Senhor, né? Eu lembro que minha irmã, apesar dela ser católica, ela me ensinou a rezar o terço, a rezar, né, Ave Maria, que não sei o quê. Só que isso nunca foi pra mim, entendeu? E eu acredito que não seja aquilo que Deus estava preparando pra mim, é o que Deus estava fazendo na minha vida, mas eu tinha sempre o temor. E aí, essa foi a minha infância, né? Essa foi minha infância, graças a Deus, foi bem tranquila. E aí, quando eu cheguei na adolescência, eu conheci um camarada. E assim, a Bíblia fala que tem amigos mais chegados que irmãos. E esse camarada é como se fosse um irmão de outra mãe, que é o Cleiton. Cleiton, eu conheci ele na escola, quando eu entrei ali, na escola perto de casa. A gente tinha ali uns 10 anos, 11 anos. E aí eu conheci ele. E ele era um frequentador assíduo, né, da escola dominical. O bicho é crente, né? E aí a gente foi virando amigo, tudo mais. Ele cristão, eu não era. A gente sempre gostou das mesmas coisas, do basquete, e a gente foi virando amigo. E aí ele sabe muito, né, a respeito de Apocalipse e tudo mais. E ali na escola, muitas das vezes a gente sentava para conversar e ele falava de Apocalipse, ele falava dos textos da Bíblia, e eu ficava com medo, eu tinha um temor, eu falava, meu Deus, eu não quero passar por isso, pela grande tribulação, por isso, por aquilo, eu não quero passar por isso, né? E aí ele foi contando isso, foi gerando temor no meu coração. Paulo, ele fala que tem uns que regam, né? Tem uns que plantam, né? Que ele plantou, que Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. E eu sei que, eu não sei na verdade, né? Nem eu não lembro, mas eu não sei se alguém ali naquele escuta aos lares, do lado, profetizava, orava pela vizinhança, não sei. Mas o Cleiton foi a primeira pessoa que plantou o evangelho na minha vida, né? E aí a gente foi virando mais amigo, tudo mais, e ele foi falando, a gente ia junto, e ele começou a plantar essa semente no meu coração. E aí depois eu conheci o Márcio e a Luciana, que são outros vizinhos, mas, né, que corresponde com o testemunho de Cristo. E eles também plantaram, né, falaram do evangelho, pregaram o evangelho para minha vida. E aí eu fui entendendo, eu não me interessava, mas eu acredito que eu tinha muito medo daquilo que viria a acontecer no Apocalipse, né, com essas coisas. É tanto que quando eu me converti, eu ainda tinha muito medo de ler o Apocalipse. Hoje é uma esperança, é uma alegria, né? A gente lê Apocalipse, a gente vê que Cristo vai vencer, que tudo mais, que nós vamos reinar com Cristo. E isso é uma esperança, isso é uma alegria. Mas naquele tempo isso era medo, era insegurança, tudo mais. Então isso foi um jeito ao qual Cristo, né, através da vida do Cleito, do Márcio, da Luciana, fizeram com que eu tivesse interesse pelo Evangelho, né? E aí eu fui crescendo, só que assim, eu nunca tive muito interesse, assim, né? Tinha temor, tinha medo, mas eu nunca tive interesse. Fui algumas vezes pra igreja, mas tipo assim, sabe, whatever, só ia lá e tal, só pra falar que fui. Só que em determinado momento, eu estudava numa escola de bairro, e eu creio que foi o momento ao qual Jesus, ele falou assim, é agora, vai ser agora. E aí eu estudava numa escola lá perto de casa, só que em determinado dia, eu olhei assim pra sala de aula, tava uma bagunça, e eu falei assim, cara, se eu não sair daqui, eu tô pego, eu não sei pra onde eu vou. Se eu não sair daqui, eu tenho que sair daqui, né, dessa estrutura, desse lugar, ir para um outro lugar para que eu possa crescer. E aí eu falava assim, eu vou para uma escola, o nome da escola é Cinearte, que é lá no centro de Osasco. Eu falava assim, eu vou estudar lá no Cinearte. Só que eu não sabia onde era, eu nunca vi, entendeu? Só que eu falava, eu vou estudar lá. Por quê? Não sei.
né? E eu falava, não, vou estudar lá. Aí eu falei com a minha mãe falou, não, vai lá, resolve, só traz os papéis pra eu assinar e resolve tudo e só traz os papéis pra eu assinar pra você ir lá. Aí beleza, aí alguns amigos, o Cleiton inclusive, foi lá também pra escola. É engraçado, né, que Deus, ele sabe como faz as coisas. E ali deu tudo certo pra gente ir pra escola, pra ir mudar de escola ali pro centro. Só que, pra mim, muitas coisas deram certo. Então, o bilhete do ônibus deu certo, tudo. Só que com o Cleiton, teve algumas coisas que não deram certo, mas hoje eu vejo que foi o agir de Deus. Tanto na vida dele, para os propósitos que Deus tem na vida dele, quanto na minha vida. E ali eu vi Deus, ele passando um bastão. Porque como eu disse, tem os que plantam, tem os que regam, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Às vezes a gente planta na vida de uma pessoa a palavra do Senhor e a gente já quer colher, a gente já quer trazer pra gente, a gente já quer que o fruto seja imediato, mas não é assim. Às vezes a gente vai plantar, a pessoa vai andar por aí, né? Aí outra pessoa vai regar até que outra pessoa venha a colher. Então assim, não se preocupe se você está ministrando sobre uma pessoa, continue, né? E espere no Senhor que Ele vai dar o crescimento na hora certa. E às vezes não vai ser você que vai ver isso, mas uma pessoa onde Ele vai precisar estar para que Ele cresça e frutifique no Senhor. E isso foi o que aconteceu comigo. Então naquele momento eu vi que Deus foi passando o bastão. Porque lá no Cinearte eu conheci uma amiga minha chamada Marcela, a qual também é cristã. E ela tava, aí a gente caiu na mesma sala, né? E ali é o que eu falo, né? Que teve a pessoa que planta, que rega e a pessoa que colhe. Eu acredito que Deus permitiu que a Marcele colhesse, né? E aí tinha eu e meu amigo Kelvin, porque o Cleiton ele teve que mudar de volta para nossa antiga escola, porque as coisas não deram certo para ele. E aí beleza. E aí foi eu e o Kelvin lá, e a Marcela convidou, depois de alguns tempos, né, alguns meses, a Marcela convidou eu e o Kelvin para a igreja. E aí era aquela coisa, né? Eu e o Kelvin é maior que eu. E aí ele falava assim, mano, eu vou pra igreja, mas só se você for. E aí eu respondia pra ele, eu só vou se você for. Mas ele, não, mas eu só vou se você for. E aí a gente falou, não, vamos, então vamos, beleza. Vamos lá pra igreja da Marcela. E a gente decidiu ir lá no sábado com os jovens. Só que quem mora em Quitaúna sabe que é o seguinte, o 011, de natural, ele já demora. Principalmente de final de semana. Mas naquele dia, o Senhor permitiu que demorasse mais. Muito mais. E aí a gente lá no ponto de ônibus esperando e nada desse ônibus e tudo mais. Aí veio um conhecido nosso lá e falou, vai ter uma festa ali e tudo mais. Aí a gente já tava esperando, aí o cara falou, vou pra festa. Eu falei, tá bom, então eu vou pra casa. Beleza. Falamos pra Marcela, não vamos conseguir e a gente vai no próximo. Aí chegou o próximo, né, que a gente decidiu ir, né, e a gente já se preparou um pouco antes, para que não pegasse esse atraso e tudo mais, se preparamos e fomos para a igreja, ali no centro de Osasco. E aí, né, primeiro que a gente desceu do ponto de ônibus, a gente foi andando pela rua, e aí a gente viu a igreja lá, e a gente falou assim, pô, cadê a Marcela? Vamos ligar para ela receber a gente e tudo mais, né? Só que a gente escutou ela cantando, e aí a gente pensou, pô, a gente vai ter que entrar. E a gente ficou naquela, vamos entrar, não vamos? Vamos. Aí na porta, e é por isso que é muito importante também a gente, quando a gente recebe alguém, a gente ter muito amor para dar para essa pessoa. Eu lembro que quando eu entrei ali na igreja, na época diácono, mas hoje já presbítero Antônio, um amor de pessoa, uma pessoa sensacional. Chegou lá, me deu um abraço no Kelvin. Só que o meu primeiro pensamento foi, caramba, eu não conheço esse cara, nunca vi ele me deu um abraço desse. Aí beleza, a gente sentou lá na última fileira, nós dois com a cara fechada, porque a gente estava ali só porque a gente de certa forma prometeu que a gente ia. E aí a gente chegou lá no culto, vai, vem, chegou a hora de aceitar Jesus. E nessa hora de aceitar Jesus, eu sei que quando eu fui ver, tava eu e mais 4 jovens lá na frente aceitando o Senhor. E quando eu vi que tinha 4 jovens do meu lado, né? Eu era o da ponta, tinha outros 4 do meu lado, aceitando Jesus e todo mundo tava chorando. Tipo assim, todo mundo tava chorando e eu era o único que não tava chorando. Como eu disse, né? Graças a Deus, a meus pais, minha irmã, eu nunca tive uma infância, uma adolescência prejudicada. Né? Deus nos guardou e nos guarda até hoje. Então assim, eu tava vendo aqueles jovens chorando, eu falei, pô, eles devem estar passando por alguma coisa e eu tava lá suave, né? Eu sempre gostei de preservar a minha paz, minha alegria.
E aí, quando chegou a hora de aceitar Jesus, eu levantei minha mão, confessei o Senhor como o único e suficiente Salvador na minha vida, me arrependi dos meus pecados. E naquele momento, eu era um cara feliz. Na verdade, eu me julgava feliz, eu pensava que eu era feliz. Só que naquele momento, qual eu estava ali de pé, levantando minha mão, quando eu aceitei Jesus, veio uma presença diferente, sabe? Eu senti algo totalmente inexplicável. Eu senti algo que preencheu meu coração, e naquela hora, quando eu entendi e eu senti aquilo, eu falei, opa, isso não é eu. Isso não é a minha pessoa. Aí eu falei, é o Senhor, é Deus, é o Espírito Santo que está morando em mim. E naquele momento eu senti uma alegria, uma felicidade que inexplicável. Tipo assim, os 4 jovens do meu lado chorando e eu tava assim, ó, sorrindo. E aí eu falei, poxa, eu vou, né? Que desrespeito com o pessoal do meu lado, todo chorando e eu sorrindo aqui, ó, igual um bobo alegre. E eu aqui, ó. Aí eu falei, não, vou ficar sério. Aí eu assim, ó, sorrindo, aí eu não conseguia parar de sorrir. Porque a presença do Senhor nos traz alegria. E quando o Espírito Santo habitou no meu coração, ele trouxe uma alegria que eu sabia que não era de mim. Eu sabia que não era eu que tinha fabricado aquilo. Eu sabia que era algo de fora, que veio, habitou em mim, entrou dentro de mim e trouxe essa alegria, essa paz que eu nunca tinha sentido na minha vida. E depois daquele dia tudo mudou. Quando eu entendi, eu senti aquilo, eu falei, Jesus, o Senhor é real, eu sei, eu acabei de sentir, eu sei que isso não foi coisa que alguém me falou, eu sei que isso não foi o pastor que falou, ou sei lá, mas eu sei que foi você. E a partir daquele dia, tudo mudou. Porque a presença do Senhor nos traz alegria. E aí, quando você se aprofunda mais, você vê que o mundo e as mentiras, o pecado, ele é uma felicidade maquiada, sabe? Que vai te dar uma felicidade momentânea, mas no outro dia vai te trazer dor, sofrimento. Mas quando você sente a presença do Senhor na sua vida, cara, você fica radiante. E depois daquele dia eu fiquei radiante. É claro que a gente vai passar por lutas, por dificuldades, mas a presença do Senhor, ela é suficiente pra gente, entendeu? E aí eu aceitei Jesus, beleza, né? Na igreja, eles davam um papel de eu aceitei Jesus e agora? E aí eu voltei pra casa, e aí eu sentei assim, eu falei, beleza, eu aceitei Jesus, mas a minha pergunta sincera foi o seguinte: quem é Jesus? E aí, depois daquele dia, eu comecei essa busca para saber quem é o Senhor. E eu te convido também. Você pode buscar em 1000 outros lugares. Talvez você seja igual eu, que não é ex-nada, não é ex-traficante, não é ex-bandido, que você teve uma infância boa, uma adolescência, uma vida sempre boa, ou você também possa ser o contrário, onde você é ex alguma coisa, onde você pode ter passado por dificuldades. Mas a única coisa que a gente precisa é a presença do Senhor. A única coisa que vai te completar é a presença do Senhor. Você vai poder buscar em 1000 outros lugares. Você vai poder buscar em tudo que você quiser, mas nada vai completar o vazio que há dentro do seu coração. Quando a presença do Senhor entrou sobre mim, me preencheu, eu nunca tinha percebido que tinha um vazio tão grande no meu coração. Sabe, parecia que quando o Espírito Santo veio habitar dentro de mim, me completou e eu falei, opa, agora eu sou completo com Cristo. Então busque ao Senhor, né? Eu sei que às vezes a nossa carne não quer, mas busque ao Senhor. Você que é cristão, pregue. Talvez se não tivesse o Cleiton, os meus vizinhos, o Márcio, a Luciana, a Marcela, talvez eu não tivesse conhecido. Proclame a mensagem do reino. E depois comecei ali para a igreja, ali no centro de Osasco, o pessoal que eu amo bastante, que me ajudou, que me discipulou, que aguentou, né? O Luiz, novo convertido, cheio de perguntas, e não ter problema você perguntar, questionar, até porque o evangelho é cheio de perguntas, mas foi necessário um tempo de discipulado. Hoje eu tô aqui e graças ao Senhor, né? Graças ao Senhor, e a gente eu tenho visto e tenho crescido no Senhor, e tem muito mais, porque o evangelho é maravilhoso, Cristo é maravilhoso. Então, busque ao Senhor, compartilhe a palavra, vigie com o seu testemunho, né? O seu testemunho fala mais que 1000 palavras. Plante, não ache que você vai colher.
E para você que não conhece a Cristo, eu te convido, aceite o Senhor como único e suficiente Salvador. Ele vai preencher todo o vazio do seu coração, Ele vai saciar todos os desejos da sua alma. Eu não estou falando que vai ser uma vida de conto de fadas, porque há sofrimentos, mas a diferença do cristão é que a gente sofre, mas sofre com propósito. Então aceite Jesus, se arrependa dos seus pecados e saiba que não há outro lugar a não ser o Senhor. Você vai buscar em 1000 outros lugares, você vai achar que você achou, mas na verdade você não achou. Porque a fonte de prazer, a fonte de alegria, a fonte da vida é no Senhor Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é tudo que a gente precisa, Ele é tudo que a gente necessita. Então, depois daquele dia, eu comecei essa busca. E ainda tem bastante coisa para melhorar, mas eu sou grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez, por ter me salvado, por ter me libertado de tantas coisas do Luiz, né? E a gente está nessa busca. Eu sou muito grato a Deus por todo mundo que me ajudou, por todo mundo que esteve nessa caminhada junto comigo, está agora, né? Outra galerinha também está comigo agora nessa caminhada, minha família. E eu creio que Cristo é o caminho para você, para mim, para toda a humanidade. Beleza? Se você não me deu parabéns, você ainda tem tempo, hein? Muito obrigado por você que assistiu esse vídeo. Não se esqueça de compartilhar, de curtir. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Amém?